O SEBA, Centro de Estudos Brasil-África, nasceu numa época muito efervescente, em que estava nascendo aquilo que nós chamamos hoje de movimento negro contemporâneo, movimento negro da década de 70. Aqui no Rio de Janeiro nós tínhamos a Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, o SIMBA, e o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras. E havia uma conexão muito grande também com o SEBA. O que você aprendeu nesse estudo, nesse trabalho que você desenvolveu sobre essa organização? Eu aprendi principalmente o quanto eu sou devedora dessa geração. Eu aprendi que se eu pude estudar, se eu pude ter uma vida mais confortável do que a vida dos meus pais, se eu pude ser uma pessoa que teve acesso a livros, se eu pude escolher, se eu pude ter escolha profissional, que é um privilégio. Eu sei que nem todas as mulheres negras da minha geração têm acesso a isso, eu tenho consciência disso, mas eu acho que esse é o problema, elas não terem e não eu ter tido. Então, eu me sinto muito devedora dessa geração do movimento negro da década de 70 e mesmo das anteriores. Eu acho que tem uma coisa muito bonita que o professor Silvio Almeida falou no Roda Viva, se não fosse o movimento negro, nós não estaríamos aqui. E eu não estaria aqui mesmo, porque os meus pais se conheceram no SEBA. Se não existisse o SEBA, eu não estaria aqui mesmo. Essa frase vale muito para mim. O SEBA é o seu berço, de alguma forma. Sim, sim. E o que eu acho muito lindo nessa história foi que, quando eu fui para lá para fazer o filme, que eu encontrei a Matilde, que a gente perdeu recentemente, todas aquelas pessoas me acolheram. E todas elas me ensinaram alguma coisa de alguma forma. Assim, a gente resgatou esse contato, né? A Matilde, que foi uma das fundadoras do SEBA, ela, depois disso, a gente ficou tão próxima que todo ano ela ia aos meus aniversários. Eu fui entrevistar o Altair Veloso. Aliás, vocês fizeram um trabalho lindo agora no festival. Gente, que coisa linda. Obrigada. Obrigada. Eu fiquei emocionada quando eu vi aquele vídeo das mulheres com a narração do Altair. E eu entrevistei o Altair e ele falou uma coisa para mim que eu levei para a vida e que foi muito necessária para mim quando eu fui trabalhar lá na Globo News. Ele disse para mim assim, você pode ir a qualquer lugar, mas você nunca pode esquecer quem você é e de onde você veio. Então, e o Altair participava lá do SEBA também, por isso que eu fui entrevistá-lo. Tive a oportunidade de entrevistar Abdias do Nascimento. Eu sou devedora dessa geração, eu estou aqui porque eles foram, sabe? Não existe, isso, e eu acho que é muito importante a gente estar nesse trabalho de olhar para frente, sem tirar o olho do retrovisor, ouvir os mais velhos. Eu fui educada dessa maneira, eu acho que o ouvir é da nossa cultura, é da cultura negra, né? E os nossos ancestrais, o nosso povo veio da África, e na África a tradição lá é oral, a tradição lá é de pai para filho. Então eu fui educada sentada na mesa, dia de domingo até hoje a gente senta na mesa e conversa, e aquele almoço que vai tarde afora, e chega gente da família, e chega gente de outros lugares. E eu acho que tem uma coisa também nesse pessoal de 70, porque a gente não pode esquecer que era a ditadura militar, né? Então, esse pessoal é aguerrido mesmo. Porque, assim, hoje eu posso chegar na rede social e dizer que existe racismo, e naquele tempo, não. E eu acho que existe uma injustiça no Brasil, porque quando se fala na repressão à ditadura, até nisso o racismo é perverso. Não se fala das centenas de pessoas negras que foram assassinadas pelo regime militar, que lutaram pela democracia e não são reconhecidas nem mesmo pelos brancos que se dizem que também lutavam pela democracia. Então, eu acho, enquanto produtora de audiovisual,
Eu acho que a gente tem que revisitar essa história. Essa história precisa ser contada. As histórias da população negra brasileira não pode mais continuar sendo invisibilizada. Eu acho que tem muita coisa a ser feita ainda. E é isso, assim, eu sou muito fã desse tema, dessas pessoas, e sou muito grata também. E de onde é que veio o tiro no pé? O tiro no pé vem de mais ou menos em 2014, eu muito bobinha, eu acho que eu sempre tive eu achava que o Brasil estava ruim, não sabia de nada, né? Então, em 2014, eu decidi que eu não queria mais fazer o que eu estava fazendo. Foi uma campanha eleitoral muito pesada. Eu estava trabalhando lá na Globo News com hard news, como eu já falei para vocês, e eu achava que não é isso que eu quero. E aí, em 2015, eu fui fazer um curso na Escola de Cinema Darcy Ribeiro de produção de audiovisual. E aí, no final do curso, a gente tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso. Como eu fazia curso de produção, eu tinha que me encontrar com alguém que estivesse no curso de direção. Então, eu conheci a Raíssa Tamisa, e ela tinha esse roteiro, Tiro no Pé, e eu gostei muito do roteiro e pensei, vamos produzir? E aí, foi assim que aconteceu. Eu fui produtora do curta, é um curta, assim, muito... E eu lembro que, na época, quando eu li o roteiro pela primeira vez, eu falei assim, puxa, eu acho que podia ter mais dessa mulher aqui, porque são 3 personagens no curta, são 2 homens e uma mulher, só que a mulher ela já está morta. Não vou dar spoiler, o curta está disponível no YouTube, as pessoas podem assistir. E eu falava assim, puxa, nós somos 2 mulheres falando de uma mulher num filme. E eu tive sorte que a Raíssa estava com a escuta muito aberta e ela foi lá e mexeu no roteiro e colocou mais daquela mulher ali. E esse filme ganhou até prêmio, assim, é um filme que eu tenho bastante orgulho, a gente ganhou um prêmio de montagem, ele foi para vários festivais, e eu tenho um carinho muito grande por esse filme, uma equipe muito legal, aquela coisa de escola de cinema, né, que a gente faz como dá, usa os recursos que tem, pede uma coisa para um ali. Eu lembro que na época a gente fez um financiamento coletivo para conseguir fazer o filme, né, porque precisava de dinheiro e todo mundo trabalhou no amor, assim. Então, é um trabalho do qual eu fiz muitos amigos e do qual eu tenho muito carinho. E agora você está escrevendo o roteiro de um longa-metragem, Azul Violeta. Qual é o tema? Não, no Azul Violeta eu fiz pesquisa. Ah. Eu fiz pesquisa do Azul Violeta. O Azul Violeta é um trabalho, é um longa infanto-juvenil. Na verdade, quem é a roteirista desse longa é a Francine Barbosa, e que eu tenho, assim, agradeço muito a Francine por ter me dado a oportunidade de fazer a pesquisa desse filme, porque quando eu estava, até o ano passado, eu dizia que roteirista era uma profissão que não existia, né? E aí eu tive a sorte de conhecer a Francine, que foi uma pessoa que me deu a oportunidade de trabalhar com ela. E aí, a partir desse trabalho, eu comecei a fazer vários outros trabalhos. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade. E é um filme infanto-juvenil de 2 crianças que estão ali descobrindo questões da infância, que vão viver ali suas questões com dificuldades, com questões de saúde. Então, também tem ali a questão daquela mãe que vai ter que lidar com o filho que está passando por dificuldade. Foi um trabalho muito legal de fazer essa pesquisa. Eu estava fazendo essa pesquisa como uma criança com problema de saúde, eu tive que ir na Casa Ronald, conversar com as mães para a gente tentar entender esse universo das mães que têm filhos com doenças muito graves, né? Até com a possibilidade de perder um filho. E eu conversei com médicos, eu conversei com crianças. Eu lembro que eu morava num condomínio, eu convidei as crianças ali da faixa etária dos personagens do filme para ir em casa, pedir autorização dos pais, as crianças iam lá em casa, eu fazia lanche, eu fazia elas desenharem para a gente poder entender como que elas viam as questões que iam ser abordadas no filme. Foi um trabalho muito, muito legal de fazer. Flávia, a questão racial já vinha ganhando relevância nos últimos anos, né? Mas especialmente a partir daquele episódio trágico do assassinato do George Floyd em Minneapolis, ela começou a ser apresentada diariamente, todos os jornalistas falando, usando termos como racismo estrutural. Como é que você vê isso?
Excelente pergunta. Eu acho que o interesse da imprensa brasileira na questão racial, a partir da morte de um homem negro nos Estados Unidos, mostra o quão indiferente a população brasileira é à violência praticada diariamente contra corpos negros no Brasil. A gente teve essa semana que passou, assim, da morte do George Floyd para cá, né? A gente teve inúmeros casos, infelizmente, essa semana que passou, a gente teve 2 crianças assassinadas na porta de casa. A gente consegue, as pessoas conseguem morar num país, dormir e acordar, em que as crianças são mortas a tiros na frente de casa. E assim, a cobertura da imprensa trata isso como uma coisa banal. Trata isso. E assim, e é muito doido, porque eu digo assim, as redações de jornalismo, elas são compostas por pessoas muito parecidas, que têm a mesma origem. E pessoas de uma classe muito privilegiada no Brasil. Pessoas que conhecem o mundo, que têm uma escolaridade muito grande, mas se tratando de Rio de Janeiro, que é onde eu vivo, a cabeça delas não atravessa o túnel Rebouças. Elas não, eu fico muito impressionada como alguém pode fazer jornalismo sem conseguir se colocar no lugar do outro, sem conseguir tentar ter um olhar para além do próprio umbigo. Então, a nossa cobertura, ela é ainda muito preconceituosa, muito racista e muito desumana, porque eu acho que o poder que os meios de comunicação têm, e a gente tem de lembrar que no Brasil, TV aberta é concessão pública. Então, a gente tem de lembrar que as emissoras de televisão de TV aberta, elas estão prestando um serviço para a sociedade. E muitas vezes as pessoas falam assim, não, se você não gostar disso, você muda de canal. Não, gente, não muda de canal. Quando existe uma pessoa que está assistindo uma TV aberta mudar de canal, é a mesma coisa de você dizer para uma pessoa que estava indo para Ipanema e para Olaria. Flávia, só para a gente fechar o programa, muito obrigado pela sua fala, por tudo aquilo que você revelou, do trabalho que você tem feito. Mas eu queria saber qual o recado que você poderia dar para jovens negras interessadas no jornalismo e no audiovisual. Antes de tudo, estudem. Eu acho que hoje a gente tem uma ferramenta que é a internet, que possibilita a gente ter acesso a algum conhecimento gratuito. Eu lembro que quando eu comecei a me interessar por roteiro, eu comecei a ouvir podcasts, eu comecei a seguir sites, eu comecei a ler roteiros gratuitos. E depois eu fui para os cursos de formação. Então, os cursos de formação não foram determinantes, embora eu tenha feito cursos. Então, assim, estudem, procurem profissionais da área, sejam cara de pau. Eu falei com muita gente que eu não conhecia, então eu ouvi um programa, um podcast de roteiro, eu vi um roteirista ali, eu ia lá, mandava e-mail. Na maioria das vezes não acontecia nada, mas em algum momento aconteceu. Então, eu acho que as pessoas, elas não têm que se desestimularem, porque o mundo está aí para desestimular a gente. Acredita, sigam, assistam as coisas que a gente tem disponível e tem procura programa de bolsa. Hoje a gente está num momento em que as empresas, as escolas estão fazendo cursos para quem está começando. Tem um curso agora da Fundação Ford para roteiristas iniciantes. Ford não, Fulbright, desculpa. Para roteiristas iniciantes, maravilhoso. Então, assim, pergunta, insiste, porque é difícil mesmo. E a coisa é feita para ser difícil para a gente. Então, insista. O conselho que eu dou é isso. Vamos insistir que em algum caminho a gente encontra. E, às vezes, nesse caminho, buscando isso, eu não sabia que eu fui lá fazer o curso de produção, eu não sabia que eu ia ser roteirista. Às vezes, buscando uma coisa, a gente acha outra que tem muito mais a ver com a gente. Então, meu conselho é esse, estudar bastante e insistir, porque é difícil mesmo. É um mercado fechado, é um mercado elitista, mas a gente, como diz a Adriana Barbosa, da Feira Preta, a gente é formado em civilologia. Então, a gente está acostumado a levar a porta na cara, ouvir não e continuar tentando.
Flávia, muito obrigado pela sua participação. Nós desejamos a você todo o sucesso. Você tem uma carreira imensa pela frente, brilhante, e nós gostaríamos, quem sabe, lá no futuro, de voltar a conversar com você para ver o que você vai produzir nesse intervalo, que com certeza vai ser muita coisa. Muito obrigado. Obrigada, agradeço demais. Um beijo grande. Obrigada pelo convite. Sempre que quiser, estou à disposição para vir aqui conversar com vocês. Obrigado, Flávio.